O método de escolha do relator de um processo no Supremo Tribunal Federal vira o centro de polêmica após a indicação de Edson Fachin para a relatoria da Lava Jato. Repórter Anderson Costa. Sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal, que escolheu Edson Fachin como relator da Lava Jato, leva em conta o total de processos de cada ministro. A decisão anunciada nesta quinta-feira já era aguardada desde a transferência do magistrado para a segunda turma da Corte. O fato dele ser o ministro com o menor número de ações sob sua relatoria teve peso para que o algoritmo do sistema fizesse a opção por Fachin. Mesmo com a justificativa do Supremo Tribunal Federal, a forma de escolha do magistrado é alvo de críticas de especialistas pela falta de clareza. Existem dúvidas se o computador não poderia ser manipulado para que este ou aquele ministro assuma determinado processo. O STF se nega a divulgar o código-fonte do sistema de sorteio, que nada mais é do que a forma de como é feita a programação para efetuar a tarefa. O engenheiro-chefe do Supremo em números da FGV, Daniel Chada, diz que a não publicação do algoritmo coloca em dúvida a aleatoriedade do sistema. O grande problema é que o STF, apesar de dizer que o algoritmo deles é aleatório, já se recusou publicamente a divulgar qual é o algoritmo. Ele precisa existir um cerne de aleatoriedade no código. E esse cerne, para ser realmente seguro, não manipulável, não previsível, se ele for realmente seguro, não manipulável, não previsível, não existiria razão para ele não ser público. Mesmo que quaisquer outras regras existam, mesmo que haja pesos, mesmo que haja fatores atenuadores da probabilidade final, essas coisas não teriam problema de se manterem sigilosas, mas se o algoritmo é realmente aleatório, não deveria haver problema de se publicá-lo. O engenheiro Daniel Chada escreveu um artigo sobre o tema no qual ele questiona a postura do Supremo de não publicar os métodos do algoritmo. Ele dá um exemplo de um sistema aleatório que faz parte do cotidiano de milhões de brasileiros. A aleatoriedade computacional é uma coisa amplamente usada, é um mecanismo amplamente usado em N fatores, em N pontos. Até em pontos de segurança, como, por exemplo, aquela sua... Não sei se você tem conta de banco, mas aquela sua chavinha que você precisa apertar o botãozinho para receber um código seguro e entrar ele quando você vai fazer uma operação na internet, aquela é uma chavezinha segura, mas é uma chavezinha que se baseia em um algoritmo aleatório. Porém, esse algoritmo é público. No ano passado, um cidadão pediu ao Supremo Tribunal Federal o código-fonte do programa de computador que sorteia ministros para os processos por meio da Lei de Acesso à Informação. O Supremo respondeu que a escolha é feita através de um sistema informatizado desenvolvido pela equipe de tecnologia de informação da Corte. O STF alegou não haver previsão normativa para a publicação do algoritmo do sorteio. O sistema deverá passar por uma auditoria ainda neste ano, no mês de julho. No entanto, o procedimento já estava marcado desde 2016. Professor Vila, como explicar para o grande público, né, como é que funciona um sorteio como esse, se houve algum direcionamento? Porque ele chegando à nova turma, ele obviamente tem menos processos do que os outros, né? Mas aí é o conjunto dos processos, independente de que turma ele está, Entendi. né? Então você tem esse levantamento. Agora, como o Anderson explicou no final da reportagem, a própria ministra Carmen Lúcia, logo quando assumiu a presidência do STF, ela determinou agora em julho, durante as férias, mais umas férias, haja férias forenses, o Brasil é o país das férias forenses, esse sistema de sorteio vai passar por uma auditoria e tal, né? Isso antes desse episódio, quando ela assumiu, portanto, a presidência do STF. É claro que, vamos lembrar quem compõe a segunda turma, o ministro Celso de Mello, o ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Com o deslocamento do Fachin a seu pedido e com autorização da presidente e dos demais ministros para a segunda turma, cria uma certa estranheza, justamente, que ele seria deslocado porque ele gostaria de ser o relator e na hora do sorteio acontece. Claro que você tem 20% para cada um, afinal são 5, né, de chance e tal. Agora, fica um pouco estranho, mas tem de revelar, é importante. Quanto mais revelar, melhor. Isso também não vai resolver nada. Nunca se deu muita bola. Eu me lembro que... Não vai valorizar o real, vai ficar na mesma. As pilhas para a manifestação da Procuradoria-Geral aqui em São Paulo, por exemplo, eram pilhas de processo. Tinha 3, 4 pilhas. E você sorteava a pilha, não o processo individualmente. Cada pilha daquela tinha 20 processos.
A pilha 1, pilha 2, pilha 3, pilha 4. Então a pilha 1 ia para fulano. Você podia perfeitamente pegar um processo da pilha 1 e botar na 4. Sim. Se você quisesse manipular, não é verdade? Mas isso nunca se deu grande bola para isso. Por quê? Porque a nomeação do relator A, B, C ou D é no ato da apreciação das liminares, mas na apreciação das liminares. Depois a questão é posta em toda a turma. E 5 ministros vão analisar detalhadamente cada dado do recurso que está sub júdice. Então, a decisão final é muito mais larga, passa por todos os 5 ministros, são 5 de cada turma do Supremo, e não apenas pelas mãos do relator.